E aí, pessoal, tudo beleza com vocês? Na aula de hoje nós vamos falar sobre a reprodução das plantas. Esse conteúdo ele vai estar dividido em duas partes. Então, primeiro nós vamos falar sobre as briófitas, as pteridófitas e as gimnospermas. Bora lá? Nós já vimos nas aulas anteriores que as plantas elas podem se reproduzir de forma assexuada e também de forma sexuada. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais de como funciona a forma de reprodução sexuada nas plantas. Assim como os animais, as plantas elas vão realizar esse tipo de reprodução, só que diferente dos mesmos, pelo fato de elas serem fixas, elas vão precisar formar estruturas de dispersão para assim conseguir se reproduzir de forma sexuada. Por isso, então, todas as plantas elas vão apresentar ciclos reprodutivos, e esses ciclos reprodutivos vão ocorrer com alternância de gerações, ou seja, haverá momentos que nós vamos encontrar as plantas na sua fase haploide e na sua fase diploide. Quando a planta ela se encontrar na sua fase haploide, vai se encontrar na fase de gametófito. Já quando ela estiver na fase diploide, nós vamos chamar de fase esporófita. A fase gametófita vai ser a fase de produção de gametas, ou seja, dos gametas da planta, masculino e feminino. O gameta masculino ele vai ser chamado de anterozoide. E, por sua vez, o gameta feminino vai ser chamado de oosfera. Por fim, quando a planta ela se encontrar na sua forma esporofítica, ela vai apenas produzir esporos. Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre como funcionam esses ciclos reprodutivos. De forma geral, então, as plantas elas vão poder ser classificadas em 4 grupos: as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Então, agora a gente vai conhecer também um pouquinho sobre cada um desses grupos. Primeiramente, então, nós vamos falar das briófitas. As briófitas são um grupo de plantas avasculares, ou seja, que não vão possuir um sistema vascular, que é justamente o responsável pelo transporte de seiva bruta e de seiva elaborada. A seiva bruta ela vai corresponder à água e os sais minerais que vão ser transportados pelo xilema, que é um vaso condutor de seiva bruta. E já a seiva elaborada vai compreender a glicose que já foi produzida ali no processo de fotossíntese e vai ser transportado pelo floema. Bom, de forma geral, então, essas plantas, justamente pela ausência desses vasos condutores, elas vão ser plantas pequenas que vão alcançar poucos centímetros. Além disso, as briófitas, elas vão ser plantas que, apesar de não possuir esses vasos condutores, que vão auxiliar, no transporte de seiva bruta para a realização da fotossíntese e de seiva elaborada, já o produto final, a glicose, elas vão ser capazes de realizar fotossíntese, só que de forma bem mais simplificada. De forma geral, então, as briófitas elas vão poder ser divididas em 3 grupos: as hepáticas, os anthoceros. Pessoal, a pronúncia correta é antóceros. E os musgos. Os musgos, provavelmente vocês já devem ter visto em algum lugar, em calçadas, em cascas de árvores. É o chamado lodo, que cresce em locais úmidos, como a varanda da sua casa, onde você lava roupa, ou algum local que pega muito sol, muita chuva, muita umidade, como os muros. Então, é bem possível visualizar. Outra coisa também importante é analisar que quando nós vemos, então, a reprodução das briófitas, nós vamos perceber que a mesma ela vai ser totalmente dependente da água. Por meio da água é que vai ocorrer o transporte, do gametófito masculino, que é o anterozoide, e do gametófito feminino, que é a oosfera. Agora nós vamos ver um pouco, então, como ocorre o ciclo reprodutivo das briófitas. Bom, pessoal, então aqui no ciclo reprodutivo das briófitas, nós vamos ter a presença do gametófito masculino e do gametófito feminino, aqui nesse número 1. Então, o gameta masculino, que é o anterozoide, ele vai nadar com o auxílio da água, seja por meio de uma gotícula da chuva ou uma gota de orvalho. Ele vai percorrer um caminho até chegar ao gameta feminino, que é a oosfera. E quando ele chegar na oosfera, ele vai acabar fecundando ela. A fecundação vai permitir a formação de uma nova estrutura, que nós damos o nome de esporófito, que é justamente a estrutura responsável pela produção de esporos.
Quando o vento bater no esporófito, ele vai permitir que ocorra a liberação dos esporos. E esses esporos eles vão ser transportados pelo vento, que vai depois permitir que os mesmos eles caiam sobre o solo. Os esporos, eles são células bastante resistentes. E assim que eles conseguem ter contato com o solo, eles vão conseguir se desenvolver e assim vão formar um novo gametófito. Bom, pessoal, então agora nós vamos ver um pouquinho, né, sobre o grupo das plantas das pteridófitas. As pteridófitas, diferente das briófitas, elas vão ser já um grupo de plantas vasculares. Elas são plantas bem mais desenvolvidas que as briófitas, né, quando a gente para, assim, para analisar as características de cada grupo. É importante salientar que as pteridófitas, de forma geral, elas vão ser plantas que vão apresentar, então, os vasos condutores, justamente porque elas são vasculares. Então, elas vão ter o xilema, elas vão ter o floema. Justamente a presença desses vasos que vai permitir uma maior diversidade nas formas das espécies que a gente pode encontrar. Então, a gente pode encontrar desde plantas herbáceas até mesmo plantas gigantes, de porte grande de árvore. Então, agora nós vamos ver um pouquinho dos representantes desse grupo. Primeiramente, nós vamos ter a samambaia-açu. A samambaia, que é bem comum, acredito que vocês já devem ter visto na vida de vocês uma samambaia. E também as avencas. As pteridófitas, assim como as briófitas, elas vão necessitar da água para sua reprodução, ou seja, elas vão ser dependentes da água. Então, agora nós vamos ver um pouquinho o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Basicamente, então, o ciclo reprodutivo das pteridófitas, ele vai ter como o principal agente para que ocorra a reprodução os esporos. Os esporos vão estar no esporângio, dentro do esporângio. E o esporângio, né, a gente vai conseguir visualizar ele nos soros, que vão estar na folha da planta. Ou seja, nesse número 1 aqui, a gente consegue ver os soros, que são esses pontinhos que, se você parar para analisar, ou ver na casa da sua avó, de uma tia, ou de algum conhecido, uma samambaia, você vai analisar a presença de soros, que vão ser justamente esses pontinhos. No esporângio, então, a gente vai ter a produção dos esporos, e essa produção de esporos ela vai acontecer somente em certas épocas do ano. Então, nem sempre você vai conseguir analisar, né, os soros nas plantas, em especial nas samambaias, que é o que a gente tem mais assim como representante comum. Os esporos, então, vão ser transportados, né, vai bater o vento no esporângio, que vai se abrir e assim ele vai conseguir liberar os esporos. Os esporos, por sua vez, eles vão cair no solo e assim eles vão germinar. E quando eles germinarem, eles vão originar uma estrutura que recebe o nome de prótalo. O prótalo, como vocês podem ver aqui na imagem 3, ele tem basicamente o formato de um coração. E no prótalo, nós vamos ter as duas estruturas, os gametas masculino e o gameta feminino, que é a osfera e o anterozoide. Depois disso, então, vamos imaginar que teve uma chuva bem forte, ou a samambaia em si ela teve contato com a água, e essa água, assim como nas briófitas, vai permitir, né, que ocorra a fecundação. Então, quando ocorre, né, a fecundação, é porque na presença da água, os anterozoides, eles conseguiram nadar e assim chegar à superfície do prótalo, aonde está a osfera. Então, o anterozoide ele vai ter contato com a osfera, ele vai se unir e assim ele vai formar um zigoto. Esse zigoto, então, ele vai se desenvolver e ele vai assim crescendo. Então, quando a planta ela vai germinando sobre o prótalo, a gente consegue ver o nascimento, então, de uma nova estrutura. E essa nova estrutura, ela vai dar origem, então, a uma nova samambaia, a um novo indivíduo, uma nova folhinha. Então, é basicamente assim que vai ocorrer a reprodução das pteridófitas, né? Aqui, no caso, representado pelas lindas e maravilhosas samambaias. Bom, pessoal, agora nós vamos ver um pouquinho das gimnospermas. As gimnospermas, elas vão ser árvores de porte grande, são plantas também vasculares, com um corpo muito organizado por raiz, caule e folha. Então, como representantes das gimnospermas, nós vamos ter os pinheiros, as araucárias e os cedros. Diferentemente das briófitas e das pteridófitas, as gimnospermas elas não vão depender da água para que ocorra a sua reprodução. Elas vão ter todo um mecanismo diferenciado. No caso das gimnospermas, então, nós vamos ter as partes reprodutivas,
No caso, essas partes reprodutoras, né, a estrutura reprodutora, ela vai ser chamada de cone ou de estróbilo. E a gente vai ter tanto a estrutura masculina quanto a estrutura feminina. Os cones femininos, né, os estróbilos femininos, eles vão produzir gametas, que vão ser chamados de oosfera. Já os cones masculinos, eles vão produzir o que nós chamamos de grão de pólen. Por exemplo, aqui na imagem, nós temos como ilustração uma espécie de gimnosperma, no caso conhecido pelo nome popular de pinheiro do Paraná. E no pinheiro do Paraná, a semente vai ser conhecida como pinhão. E o cone feminino, que vai ser justamente aí a junção das sementes, ele vai ser conhecido como pinha, como vocês podem ver aí na imagem. O pinhão, ele é um produto muito consumido na região sul, e que tem um sabor bem diferenciado e bem característico. No caso da gimnosperma, somente pelo fato da fecundação não depender de água, a mesma vai ocorrer pelo vento. Então, o vento, ele vai transportar os grãos de pólen até a estrutura feminina. Basicamente, então, agora nós vamos ver como funciona o ciclo reprodutivo das gimnospermas. Aqui, então, na imagem, a gente pode ver ilustrado o cone, né? O cone masculino. E também nós vamos ter os grãos de pólen que vão estar no cone masculino. Os grãos de pólen, então, eles vão ser levados pelo vento até a oosfera. E na oosfera, eles vão liberar os gametas masculinos nessa parte feminina. E assim a gente vai ter a fecundação. Com a fecundação, nós vamos ter a formação do embrião. E assim o embrião ele vai ter tanto uma reserva de alimento e ele vai ter a semente. E é por meio da semente que vai se germinar que nós vamos ter assim então, né, a formação de uma nova planta. E assim, por sua vez, a planta vai passar novamente por esse ciclo. A fecundação, então, aqui na imagem, como a gente vê representado no pinheiro, ela vai ocorrer quando o cone tem contato com o grão de pólen. O grão de pólen, ele forma um tubo, que recebe o nome de tubo polínico, e ele vai crescer e vai se aprofundar na estrutura reprodutiva feminina. E assim ele vai conseguir levar os gametas masculinos até a oosfera. Quando então a oosfera ela consegue se unir a esse gameta, vai se formar o zigoto, e a partir daí vai ocorrer várias e várias divisões. E essas divisões que vão formar o embrião da planta. Com o tubo polínico, não vai ter essa necessidade de que a água auxilie no processo, né, da reprodução, porque a fecundação ela vai ocorrer de forma simples, justamente porque os grãos de pólen foram transportados pelo vento até a oosfera, e na oosfera houve essa modificação, onde os grãos de pólen eles conseguiram formar o tubo polínico, que cresceu, se aproximou à oosfera e assim conseguiu permitir que ocorresse a junção, né, do gameta masculino e do gameta feminino, e logo a fecundação e formação de um novo indivíduo. Bom, após a fecundação, então, vai ocorrer, né, uma formação de reserva, né, de alimento que vai nutrir o embrião no início do desenvolvimento e ao redor do embrião, justamente para que ele consiga se proteger e assim formar, né, conseguir desenvolver uma espécie de casca que vai ser bem resistente e que vai proteger o mesmo, é o que nós vamos chamar de semente. Então a semente, basicamente, ela vai ser isso, vai ser uma casca resistente que vai conseguir manter a reserva de alimento, né, a reserva nutritiva, que vai permitir o crescimento do embrião e assim originar uma planta nova. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. No próximo encontro nós iremos finalizar o conteúdo de reprodução das plantas. Um beijo e até a próxima! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not